Bem, vamos fazer aqui uma retomada das equações da reta. A gente viu 6 equações, ou a gente está vendo 6 equações. Equação vetorial, geral, reduzida, e a gente deu uma paradinha aqui nas equações na equação reduzida. Nesse quadro aqui, nesse slide, a gente vai fazer um exercíciozinho dando continuidade à teoria que a gente viu de equação reduzida. Vamos só retomar aqui para a gente lembrar do layout da equação reduzida. É y igual a mx mais q. Então, o que você pode observar? O y sozinho do lado esquerdo, do sinal de igual, um coeficiente de x, que aqui está como m, e um termo independente, que é q. Então, a gente, lembrando aqui, que nesse layout y igual a mx mais q, a gente tem que o Q é o ponto onde a reta toca o eixo Y. Então, ele é um ponto do tipo 0Q. Abscissa zero, porque todo ponto que está em cima do eixo Y tem abscissa zero. E ordenada o próprio Q. Então, é um número que aparece na equação e que aparece no gráfico. Se você tem aqui, ó, eixo Y, eixo X. Esse ponto Q, ele pode estar aqui, se a reta, ó, ele pode estar acima do eixo, ele pode estar aqui, ó, abaixo do eixo. Então, em ambos os casos, você tem aqui o Q, que é o ponto de interseção da reta com o eixo Y, ok? Dando continuidade, então, aqui a gente vai ler. Ah, bom, vamos falar então desse M aqui. Esse M vai ser a taxa de variação das coordenadas do ponto A, dos pontos A e B, delta Y sobre delta X. Então, para você calcular M, você precisa de 2 pontos dados da reta. Então, vamos lá, o enunciado é o seguinte: escreva a equação reduzida da reta T, que passa pelos pontos C e D. Então, muito bem, aqui nós temos o primeiro cálculo, exatamente do M, delta Y sobre delta X. E aí, você vai chamar de x1, y1, x2, y2, do que você quiser. Eu chamei aqui na ordem, mas não necessariamente você tem que obedecer a essa ordem. Você pode chamar 4 de x1 e 0 de y1 e o contrário. Uma vez que você chamou menos 1 de x1, obrigatoriamente o menos 5 é o y1, isso que eu quero dizer. Você não pode chamar descriteriosamente. Por exemplo, eu quero chamar esse aqui de x1 e isso aqui de y2. Não cabe, não pode. Bom, vamos dar continuidade ao m. Sendo o y2 o zero, vai ser 0 menos 5 no numerador. E no denominador, 4 menos 1. Então, você vai ficar com menos dá mais, 5 em cima, e também 5 embaixo, porque 4 menos 1 é 4 mais 1, que é 5. 5 dividido por 5 dá 1. E aí, um elemento, um coeficiente, um termo da equação que tem que ser conhecido já foi calculado. O que você pode observar aqui? Que você tem y e x, que são as coordenadas dos pontos genéricos da reta. Então, toda equação de reta, em R2, vai ter que ter o x e o y representando esses infinitos pontos da reta. Ok? O m é um número conhecido, que a gente viu, que é o coeficiente angular da reta, é aquele que responde pela ingrimitude da reta, digamos assim, o fato dela ser mais íngreme ou menos íngreme. Por quê?
que ela é uma taxa de variação do y em relação ao x. E o que é o termo independente, que a gente já viu aqui, que é um número que toca a interseção da reta com o eixo y. Ok? Então, aqui ficou só faltando achar o quê? Muito bem, você tem aqui, ó, substituindo o ponto C, poderia ser o D também, na equação. Qual equação? Essa aqui, olha. Se o seu M é 1, 1 vezes x é o próprio x. Então, você tem uma equação parcialmente escrita, faltando unicamente o valor do Q. Você pode escolher tanto substituir o ponto C quanto o ponto D. Eu, aqui neste exercício, peguei o ponto C. Então, nós vamos fazer, no lugar do y, o menos 5, e no lugar do x, o menos 1. Então, está aqui, ó, menos 5 no lugar do y e menos 1 no lugar do x. Bem, esse aqui está positivo, vem o menos 1 para a esquerda, ele vem positivo, menos 5 com mais 1, 4. Vai para lá, menos 4. Ok? Então, aqui nós temos que o que, epa, é igual a menos 4. E daí você monta a sua equação, olha. Está aqui, prontinha. Y é igual a x menos 4. Aqui eu coloquei a substituição do ponto D para você também ter a certeza de que o Q será menos 4. Então, vamos lá. Qual é a ordenada do ponto D? É o 0. Ordenada é Y. Então, o 0 entra aqui, ó, no lugar do Y. E a abscissa é 4, entra no lugar aqui do x, 4. Então, vai ficar 0 igual a 4 mais Q, levando a Q. A Q igual a menos 4. Ok? Então, tá vendo? Independe do ponto que você pegue, de qualquer forma, você vai ficar com a mesma equação. É claro, né? Se você, vamos usar o bom senso, se você tem ambos os pontos pertencentes à mesma reta, é claro que ambas as coordenadas dos dois vão satisfazer a equação. Esse terceiro exercício está pronto. Vamos para as equações paramétricas. As equações paramétricas, ela tem esse layout aqui. Na verdade, é plural. Por quê? Porque as equações de x e y, elas ficam separadas. Uma equação para x, outra equação para y. De onde que ela vem? Ela vem do desdobramento de uma equação vetorial. Lembrando que equação vetorial como que é a equação, layout de uma equação vetorial? A equação vetorial vai ser P de quê? P do ponto genérico, igual a A mais K que multiplica V. Olhando aqui o primeiro slide, você está vendo que o A é o ponto da reta, é um ponto conhecido da reta. Toda vez que a gente fala ponto dado, significa que é um ponto conhecido da reta. Ou seja, você conhece o valor do x e o valor do y desse ponto. Esse V é um vetor diretor da reta, ou seja, é um vetor paralelo à reta. Outra palavrinha muito, muito falada em geometria analítica é vetor diretor. Vetor diretor é o mesmo que vetor paralelo. E o K, que é o parâmetro, que a gente já andou conversando sobre ele. Então, se você fizer o desdobramento aqui dessa igualdade aqui em vermelho, porque essa igualdade em vermelho é o que está aqui em cima, tá? O ponto A é o menos 1, 4, que foi uma equação que a gente fez num exercício anterior. Nós temos aqui que o menos 1 vai somar com 2K, por quê? Porque é abscissa com abscissa. Você soma abscissa com abscissa, ordenada com ordenada. Então, aqui vai ficar 4 mais 3K.
E essa igualdade aqui manda que a gente iguale o x com essa soma de menos 1 mais 2k. E o y com 4 mais 3k. Por isso é que você fica com duas equações. E essas duas equações, elas são chamadas equações paramétricas da reta R. Então, você vai me perguntar assim, Márcia, as equações paramétricas, elas traduzem um desdobramento da equação vetorial. Perfeito, exatamente isso. Elas traduzem um desdobramento da equação vetorial. Aqui embaixo, eu coloco o seguinte, de modo geral, fixando um sistema de coordenadas no plano, sejam A e V, ó, o que é o A? É o ponto dado. O que é o V? É o vetor diretor. As equações paramétricas da reta R, determinadas, porque aqui é plural, determinadas, as equações determinadas por A, que é o ponto conhecido, e V, vetor diretor não nulo, são, tá vendo? Se eu não lesse isso aqui outra vez, eu ia ficar com esse erro gramatical feio, né? Porque é plural, como é que eu vou dizer é? Tá vendo, gente? Então, de modo geral, do que você precisa, o que ele está querendo dizer com esse parágrafo? Do que nós precisamos para escrever as equações paramétricas de uma reta? O mesmo que a gente precisa para escrever a equação vetorial. O que a gente precisa? Um ponto conhecido e o vetor diretor. Exatamente que é o que nós precisamos para escrever as equações paramétricas. Só que nas equações paramétricas, o comportamento, a aparência, o layout, a maneira com que é escrita é diferente da equação vetorial. Ok? Então, olha, fica uma equação para x igual a x do ponto mais aqui, que é exatamente essa igualdade aqui, ó. É exatamente a igualdade da equação vetorial. X igual a menos 1 mais 2k. O que é menos 1? É o x0, ó. X0 é o ponto dado aqui, ó. O A é... Aqui nós temos, ó. Só para deixar bem claro aqui. Nesse caso aqui, o nosso ponto A tem abscissa menos 1 e ordenada 4. E o nosso vetor diretor tem abscissa 2 e ordenada 3. Então, é exatamente essa arrumação que a gente vai ter que seguir. x0 menos 1, y0, 4, que são as coordenadas do ponto dado. Ele fica solto, ó. Até porque o ponto aqui está solto, ó. O que multiplica o parâmetro? O que multiplica? São as coordenadas do vetor diretor, 2 e 3, ó. 2k aqui em cima, ó, e 3k aqui embaixo. Aqui é a forma genérica, que está te explicando genericamente. Muito bem. Escreva as equações paramétricas da reta R, sendo A esse ponto aí que ele deu, e o V, esse vetor aqui, e ele está dizendo que é o V diretor da reta. Muito bem, ele está te dando tudo para você escrever as equações. Se elas são paramétricas, ó, x igual a x do ponto, menos 1, y igual ao y do ponto, que é zero, não vou botar, porque zero numa soma é o quê? É elemento neutro, então não vou botar, não precisa botar. E aqui a gente vai escrever cada elemento, cada componente aqui desse vetor, isso aqui é o nosso A, esse aqui é o nosso B, multiplicando o parâmetro, que a gente pode botar a letra A, a letra B, o que a gente quiser, né? A letra K, T, o que quiser. Vou usar a letra T aqui. Então, aqui em cima vai ser menos 5T, e aqui embaixo vai ser 4T. Então, a rigor seria 0 mais 4T. Mas, como zero aqui é elemento neutro da adição, não precisa botar. Agora, aqui você tem que escrever que T é o parâmetro. Como é que você diz isso em matemática? Você diz que T pertence a R.
ok? Equação simétrica. A equação simétrica é o desdobramento das equações paramétricas. É quando você isola o K em ambas as equações. Vamos isolar? Vamos ver aqui, ó. X mais 1, ó. Deixa eu só distanciar aqui um cadinho do outro. Deixa eu distanciar aqui um cadinho do outro. Não sei se eu vou conseguir. Vamos lá. Consegui aqui um cadinho. Consegui aqui um pouquinho, ó, distanciar aqui. Ó. Por que eu preciso distanciar? Porque eu vou usar fração aqui. E por que eu vou usar fração? Porque eu não quero isolar o K. Se esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, na verdade, eu vou ter aqui, ó, depois eu boto, para eu não fazer devagar, tem que fazer devagar, né? Para eu não fazer depressa. Então, esse menos 1 vem para cá mais 1. Então, vai ficar x mais 1 igual a 2K. Aqui embaixo, y menos 4 igual a 3K. Aqui vem a última etapa desse isolado aí, ó. Ó, eu quero isolar o K, não quero? Em ambas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, ó. Agora eu vou escrever, ó. X mais 1 sobre 2. Por quê? Porque o 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Ó, agora eu isolei o K, ó. Embaixo aqui, vou ficar com quem aqui? Ó. Vou ficar com quem aqui? Y menos 4 dividido por 3 é igual a K. Isolamos o K? Isolamos. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O K não veio lá das equações, da equação vetorial? Não veio de lá? Então, era um K, era o mesmo K, não era? O mesmo K? Significa o quê? Agora é fundamental a gente perceber isso. Significa o quê? Significa que esse K que você está vendo aqui, que o cursor está apontando, é o mesmo K daqui. Ora, se o K de cima é igual ao K de baixo, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que x mais 1 sobre 2 é a mesma coisa que y menos 4 sobre 3. Uma vez que x mais 1 sobre 2 é k, e y menos 4 sobre 3 também é k. Então, posso dizer que essa fração é igual a essa aqui. Gente, isso daí, essa forma aqui de escrever, é a nossa equação simétrica. Então, essas duas igualdades aqui geraram essa afirmativa aqui, ó. Na verdade, é uma proporção, né? Geraram essa proporção aqui, ó. Não vou conseguir, não. Geraram essa proporção. Essa proporção, que é a igualdade entre essas duas frações, ela, na verdade, é exatamente a nossa equação simétrica. Muito bonitinho o exercício, né? Matemática é uma coisa grandiosa. Você está vendo que uma coisa leva a outra. Então, ele está dizendo aqui, olha, essa equação é chamada equação simétrica da reta R. Essa, se A e B é diferente de zero, porque você está vendo aqui, olha o que está acontecendo. 2
2 é o quê? O 2 aqui é a abscissa do vetor diretor, que a gente não pegou esse exercício do slide anterior? Ó, aqui. A gente pegou isso aqui, ó, não foi? Ó, Ctrl C, vamos trazer ele para cá. Ctrl V, vai ficar em cima que a gente tira. Ó, aqui. Olha o que a gente tem aqui. A gente pegou desse exercício aqui, foi? Então, o nosso ponto A é abscissa menos 1 vem para cá o oposto. Ordenada 4 vem para cá o oposto. E 2 e 3, eles são os denominadores aí de cada fração. Então, olha o comportamento da equação simétrica. X menos x0, ou seja, esse menos aqui, você tem que entender que ele não é menos de negativo, ele é oposto. Você tem que entender isso. Ó. Ah, Márcia, mas por que foi oposto? Ora, você olha que o cursor, ele não estava menos 1 aqui? Ele não é menos 1? Veio para a esquerda mais 1. Ó, olha aqui o cursor mostrando. Então, você trabalha na equação simétrica com os opostos das coordenadas do ponto dado. Com os opostos. Por quê? Porque para você isolar o K, que na equação simétrica não tem K. Por que não tem K? Porque você tirou o K à medida que você igualou essa fração com essa. Não é verdade? Mas para você isolar, esse menos 1 aqui, que é o verdadeiro valor da abscissa, ele foi para o lado esquerdo oposto. Então, tá vendo? Ele aparece na equação simétrica como oposto, sempre. Então, aqui vai ser x com o oposto da abscissa do ponto dado, y com o oposto da ordenada do ponto dado. Por isso que aqui, ao invés de 4, tem menos 4. Ó. E os denominadores? Os denominadores serão as coordenadas do vetor diretor. Está vendo como que a equação simétrica é bonitinha? Então, a gente vai parar por aqui para continuar depois.